Amigos do Futebol em Rede Entrevista, hoje mais um personagem muito importante conosco. Nós temos aí, eu chamo de videoteca porque eu sou de outro tempo. Já o Fábio Seródio, que é mais jovem, fala que é playlist. Temos aí no YouTube uma playlist com mais de 120 nomes, ex-jogadores, gente da imprensa, amigos nossos, gente que faz bem para a gente. É mais um bate-papo de amigos, como costumamos dizer, né? E a gente ouve sempre pessoas do esporte, que falam do esporte, que falam da vida e que trazem também grandes experiências para a gente e ajudam a gente a viver melhor nesse momento meio complicado do mundo, né? Está bem que a pandemia está indo embora, mas tomem cuidado. Meu caro Fábio Seródio, Sim. eu acho que hoje a gente não tem que falar muito, porque o cara que você trouxe aí, que o Fred Batalha está trazendo, se deixar, ele escreve 2, 3 programas em 5 minutos, né? E com um texto maravilhoso, sem falar que conhece muito futebol e também é um homem da imprensa falada, como gostaria de dizer, o chamado Odorico Paraguaçu, né? E aí, Cerote? Olha, vocês já estão vendo na tela, o senhor Vladimir Francisco Miranda Filho, companheiro de imprensa nosso. Eu tive que fazer uma rápida pesquisa, ele já trabalhou em rádio, jornal, televisão, tem muita coisa legal. É um escritor e vamos falar das obras dele aqui. E uma novidade, parem as máquinas, Vladimir Miranda já está fazendo parte do staff do nosso site futebolemrede.com.br. Já no final de semana ele estreou lá com o primeiro texto dele, hoje vai ter o segundo. E tem muita coisa que vai acontecer ao longo do Oh, que percurso. legal. Até, puxa, muito obrigado por aceitar a nossa proposta financeira incrível. É uma honra ter você por aqui, viu, Vladimir? Um abraço para você. Você sabe que a proposta, eu passei para o meu escritório analisar, né? Todos Ah, aqueles números lá que você prometeu pagar, eu sim. passei para o meu escritório de direitos trabalhistas, aí, porque eu Ah, não quero nem olhar. não, nem olhe que não vale Eu a não pena. quero olhar, eu não quero olhar aquilo ali, não. Ó, mas Assustar. você lembrou aí, Quartarolo e o Seródio lembrou que eu trabalhei, comecei em televisão, cara, eu comecei Isso aí. no Povo na TV. Acho que Opa! o Quartarolo deve estar lembrado, você também, né? Eu comecei lá atrás com Wilton Franco, Serginho Malandro, Wagner Montes, eu era repórter. Foi meu primeiro Eu lembro. emprego. Foi meu primeiro emprego, Quartarolo. Eu trabalhei lá, eu saía por aí para fazer matérias, enfim. O produtor do programa era o Elton Franco, que é irmão do Wilton, que já faleceu. Mas foi uma grande escola, cara. Eu vi coisas ali para nunca mais repetir na vida. Mas eu vi coisas legais também. Quem era advogado lá do Povo na TV é o nosso franco atirador aí, Roberto Jefferson. Ele era Ah, advogado. verdade. Ele era Meu advogado do Deus. Povo na TV, cara. Quer dizer Teve, que teve uma época. você foi cliente do pistoleiro Roberto Jefferson. Não, O trabalhou junto. pistoleiro, cara. O Trabalhou pistoleiro. junto. Cliente não. Ah, era Agora, advogado do programa. O José Roberto Papacídro, que era narrador da Gazeta e era advogado, também foi, uma época, advogado desse programa aí. Foi, Gente boa foi, pra caramba. foi. Agora, ô Vladimir, isso que você falou, é bom você falar, né? Porque é, agora nem tanto, né? Porque agora está valendo tudo, né? E não é crítica, não. Ainda bem que avançou. Mas teve uma época nossa que o jornalista esportivo era meio estigmatizado, né? Havia um preconceito, esses caras aí do esporte. Só que eu sempre ficava com muito pé da vida quando alguém falava assim: você é repórter de campo? Eu falava: não, não, eu sou repórter, sou jornalista. Né? E você acabou de dizer isso aí mesmo: você é um repórter, você é um jornalista. Se jogar na sua mão, você vai fazer, né? E você pode ter um segmento durante um certo tempo na vida. Mas a gente era estigmatizado, às vezes, principalmente na redação. A Jovem Pan, por exemplo, com todo o respeito, adorei a Jovem Pan trabalhar lá, criei minhas filhas lá, mas havia o jornalismo e o jornalismo esportivo. Havia uma certa discriminação. Acho que você também passou por isso, né, Vladimir? Ah, havia. E você sabe o que eu lamento muito, Quartarolo? De não ter ido para o esporte antes. Porque eu fui trabalhar na Rádio Gazeta, o chefe da equipe lá era o Pedro Luiz Pauliello. Acho que você Trabalhei com trabalhou lá, ele. né? Você estava na Rádio Trabalhei, Gazeta também, né? trabalhei E com eu ele. era, e eu era do jornalismo da Rádio Gazeta. Só que o jornalismo da Rádio Gazeta não era tão forte como o esporte da Rádio Gazeta, que tinha de parada no esporte, enfim. Era uma equipe consolidada. Tanto é que o chefe da equipe era o Pedro Luiz. E algumas pessoas me chamavam para ir para o esporte, mas como já era casado, tinha filhos, eu não quis dar aquele passo. E eu fui dar esse passo para o esporte na Gazeta Esportiva Jornal, mas eu lamento até hoje de não ter ido fazer rádio esportivo, por exemplo, antes.
entendeu? Porque acho que eu teria uma carreira mais sólida. Eu tive essa carreira mais sólida, mais em jornal do que em rádio, o que eu lamento muito até hoje. Eu gostaria de ter, simplificando, eu gostaria de ter feito mais rádio esportivo do que eu fiz. Eu conheci o Vladimir no dia a dia, no nosso trabalho. O Vladimir foi um companheiro no Corinthians, cobriu o Corinthians pela Jovem Pan durante muito tempo, vez ou outra, o Vladimir aparecia lá para fazer matéria. Um cara que eu sempre me dei muito bem, mas tem algumas coisas da sua vida que eu não conhecia, como, por exemplo, o Povo na TV eu não conhecia. E que história é essa de você trabalhar no Flávio Cavalcante e também no Almoço com as Estrelas? Pois é, eu fui produtor lá eu não falava em microfone, não. Eu fui produtor do Ayrton Rodrigues e da Lolita, né? Lolita, né? Isso, Ayrton e Lolita Rodrigues. Eu fui produtor e fui produtor também do Flávio Cavalcante. Que legal. E eu fui produtor na Rádio Mulher, que era uma rádio que tinha lá em Santo Amaro, e que tinha lá a Clarice Amaral. Eu produzi um programa da Clarice Amaral, que já faleceu, inclusive. E eu fazia lá as mulheres escreviam para falar sobre problemas da mulher, enfim, sobre vários aspectos. Eu produzi o programa da Clarice Amaral. Eu fiz bastante coisa. Eu já tinha filhos, né? Precisava manter a família, né? Trabalhar, cara. Você, como todo bom brasileiro, né, Vladimir, a gente não fica feliz quando tem mais um ganho. A gente fica feliz quando tem mais uma ocupação. Estou trabalhando, estou trabalhando. O brasileiro é assim. Você falou uma coisa que muita gente devia estudar mais, e essa comunicação daquela época, e nada contra a de agora, de novo, hein, que hoje em dia você precisa tomar cuidado quando você fala. Por exemplo, a Rádio Mulher foi um negócio assim que muito à frente do seu tempo. E hoje que se fala tanto na presença da mulher na comunicação, esquecem de citar uma rádio que foi desbravadora na época. E você acabou de citar, você foi produtor lá de uma das personagens mais importantes da comunicação, já falecida, Clarice Amaral, mas era uma rádio, e se não me engano, era na Rádio Mulher que tinha uma equipe de esporte só de mulheres, não tinha mesmo? Exatamente. Ione, eu não vou conseguir lembrar de todas, mas a Ione Borges era uma. Era uma equipe só de mulheres. Só de mulheres. Tinha a Hebe Camargo, tinha um programa lá. A Hebe Camargo ainda não era a grande Hebe Camargo, no início da carreira. Isso foi nos anos 80, viu, o Quartarolo? Porque eu me formei em 82, isso foi no final de 82, início de 83, por aí. Clarice Cleide, que era a mulher que mais fazia publicidade na televisão brasileira, era uma loira muito bonita. Cleide, esqueci o nome dela. Não, Iácones é a artista. Cleide Iácones era atriz de teatro. Essa Cleide, ela fazia muita publicidade, fazia muita, muita. Enfim, mas foi uma escola, viu? Foi uma escola que eu não esqueço mais, jamais esquecerei. E agradeço muito. E a gente não vê. Você que é um grande escritor, Vladimir, eu considero você um texto maravilhoso, até pela experiência que você tem, pela aula que você dá. E a gente já discutiu por muita bobagem, né? Mas eu sempre adorei você, viu, Vladimir? E você devia fazer um livro sobre essas histórias aí, porque para recuperar essas histórias verdadeiras, porque agora todo mundo fica falando, começamos aqui, começamos ali. Outro dia vi um ex-diretor da ESPN falando, porque eu coloquei a primeira comentarista mulher. Pô, a Rádio Mulher já fazia isso há tanto tempo e nada contra, tem que colocar mesmo agora. Mas realmente foi uma precursora. E se ele falasse que colocou a primeira jornalista mulher, se ele falasse da Regiane Ritter, ele estaria errando, né? Porque a Regiane Ritter não foi a primeira. Mas que pelo menos falasse na Regiane Ritter, né? Porque ela foi uma das precursoras. Né? Também. E agora que eu descobri que nós praticamente nos formamos no mesmo período. Você no Unip em 82, eu na São Judas em 84. 2 anos depois apareceu o Fábio Seródio no mundo da comunicação. Agora tem uma coisa. Vou falar aqui de uma pessoa, depois eu vou falar para ele ouvir esse programa, inclusive, que chama-se Mário Tadeu. Quem é Mário Tadeu? Ele é vivo ainda, ele está na minha rede aí do Facebook. Ele era o diretor da Rádio Mulher. Ele foi a primeira pessoa a falar, Vladimir, por que você não escreve umas histórias para a gente colocar aqui num programa que tem aqui? Era um programa sobre histórias e tal, e ele foi a primeira pessoa a me incentivar a escrever. Então, aqui vai um abraço para o Mário Tadeu, uma pessoa importantíssima na minha carreira. Um beijo. Agora vou contar uma coisa para vocês. Eu sempre, desde criança, tive um ídolo no futebol. E o meu ídolo era um bad boy, na época. Um bad boy da época era bem diferente do bad boy de hoje, né? E o meu sonho era escrever... Era good boy da época. Meu sonho era escrever um livro sobre o meu ídolo.
Não é que o Vladimir Miranda escreveu, Quartarolo? O Artilheiro Opa, Indomável, do Serginho. Você tem um livro aí? Mostra o livro para tem. nós, Vou Vladimir, por mostrar para favor. vocês aqui. Olha Tá lá. vendo aí? Isso, mostra a capa inteira. Vai mais para trás com a capa que ela vai aparecer melhor. Aê! O Serginho Chulapa, que é o Serginho Bernardino, com a camisa do São Paulo Futebol Clube e do Santos Futebol Clube. Eu sou São Paulino, o Quartarolo é santista, o Vladimir é santista, mas eu não vou contar, tá bom? Tá bom. Vamos Vou falar fazer desse inveja para livro. vocês. Vou fazer Eu inveja para também estou com o vocês. livro Oh, aqui que dentro. legal, Quartarolo. Que Aê, legal. Que rapaz. O meu legal. Olha livro não é aí. autografado, depois eu vou exigir que o O meu Vladimir também Miranda não. faça uma Não, mas eu vou dedicatória. autografar. Não, nós Vamos vamos falar sobre sentar esse um dia livro. à tarde para tomar uma cerveja e falar mal dos outros, né, Vladimir? Porque falar na frente os caras ficam bravos, então é melhor a gente ficar retirado para falar mal deles. E daí a gente leva esse livro. Eu achei maravilhosa a história do Serginho, só fiquei bravo que acabou muito rápido, porque eu comecei a ler e não consegui parar. As histórias dele envolvendo Osmar Santos, enfim, maravilhoso. Coisa que a gente sabia, sim, mas você detalhou tão bem. Olha, muito bonito, parabéns mesmo. E esse livro eu já li um bom tempo e está aqui na minha biblioteca. Ainda pode falar biblioteca, né, gente? Porque também está mudando tudo. Ô, Quartarolo, mas que satisfação, cara. Que prazer saber que você leu o livro que você gostou, o Fábio Serrano também. Adorei. Eu nem sabia mesmo. E é muito legal. Eu ouvi isso de... Nossa, Quartarolo, Fábio Serrano, pessoas que leram. Porque assim, o Quartarolo e Serrano e ouvintes, né? Enfim, o pessoal, como é que é? Telespectador, espectador. Esse livro deu muito trabalho, viu, Quartarolo? Deu muito trabalho. Esse livro eu comecei, parei, recomecei, parei de novo, porque o Serginho me deu muito trabalho, mas muito. Eu não via a hora de terminar esse livro. Eu marquei várias vezes entrevista com ele em Santos. Dizia, quando eu estava no final da Imigrantes, da Anchieta, ele me ligava. Vladimir, não vem não? Arrumei aqui uma coleguinha para sair, não sei o quê e tal. Falava, legal, Serginho, estou voltando, então. Obrigado. Eu ia brigar com ele? Não sou louco. Não. Mas ele me deu muito trabalho. Agora, ele tem um lado negativo, que foi esse, e tem um lado positivo. Eu escrevi o que eu quis, Quartarolo e Seródio. Tanto é que eu acho, e aqui não estou criticando quem escreveu já livros de ex-jogadores, não. Mas esse livro, ele não é água com açúcar. Tanto é que eu entrevistei pessoas que não gostam do Serginho. O Edinho Nazaré, por exemplo, não gosta do Serginho até hoje. O Valdir Pérez, era vivo na época, não gostava do Serginho. Entrevistei o Gilvan Ribeiro, que apanhou, né, que enfim, foi agredido brutalmente pelo Serginho. Entrevistei o Leão, que todo mundo sabe que os dois não podem nem se ver, né? Uma vez os dois se viram no elevador, quase que se pegaram dentro do elevador. Tem essa história, entendeu? Então, assim, esse livro me deu muito trabalho, mas olha, o Serginho é muito humano, muito humano. O que ele representou muitas vezes aí, batendo em repórter, batendo em bandeirinha, batendo em diretor, como ele fez com o diretor do Guarani, ele é exatamente ao contrário quando ele vê uma criança necessitada, quando ele vê uma criança pedindo comida na rua, que ele leva para o restaurante. Então, o Serginho tem um coração maravilhoso, maravilhoso. Bom, eu vou contar aqui. O cara é generoso. Eu gosto do Serginho. Onde ele me vê, de vez em quando ele me liga, viu, Vladimir? Já faz tempo que não liga. Mas naquela época do Cuca, do Santos, ele ligava e falava assim, esse aqui resolveu tudo, tem que ser presidente. Aquele desgraçado, aquele FP daquele argentino, eu ia bater nele. Ô, quarta, ele não me chama de Quartarolo, acho que ele não consegue falar Quartarolo, né? Mas ele é gente, eu não posso reclamar. Isso que você falou é verdade. Ele é aquele grandalhão que assusta num primeiro momento, mas se você for amigo dele, ele vai te defender até a morte. E quando ele comete erros, como ele cometeu alguns, esse é do Gilvan, por exemplo, né? Ele era amigo do Gilvan. Lamentável, né? Ele sabe que fez cagar. Mas ele é assim. E eu prefiro ele do que um monte de gente engravatada e fingida, viu, Vladimir? Ô, Quartarolo, você sabe que, de uma certa forma, você lê o livro, você deve se lembrar, que eu começo o livro pelo pai dele. Essa é uma das diferenças do livro, do Serginho, em relação ao outro livro. Por quê? Porque ali mostra bem por que o Serginho se transformou no que ele se transformou. Uma pessoa agressiva, que explode em segundos. Por quê? O pai dele era muito violento. O pai do Serginho era muito violento
batia no Serginho com barra de ferro, batia no Serginho assim, como se estivesse batendo numa pessoa estranha. Então, assim, o Serginho guardou aquilo, aquele ódio que ele traz, de vez em quando, que ele joga para fora, é lá de trás. Você sabe que nós somos o que nós passamos lá na infância, né? Porque é a fase em que a gente mais traz para o resto da vida, é a fase da infância. E o Serginho trouxe muita coisa ruim da época da infância. Inclusive, o pai dele não batia só nele. Era violento com a mãe, era violento com o irmão dele, né, que é o Kojak, que era a segurança do Maluf, lembra disso? O Kojak era a segurança do Maluf, é irmão do Serginho. Apanhava do pai dele. Pra você ter uma ideia de a maneira como o pai do Serginho criou a família. Lamentável, Olha, né? eu conheci o Serginho, ele sabe dessa história, muita gente sabe. Eu era moleque, fui assistir um treino do São Paulo em 1977, no Morumbi. E aí o Valdir Pérez tinha um Opala meio amarelado, um marrom meio. E o Valdir Pérez, para dar uma de gracinha, falou para. Não estou falando mal dele porque ele morreu, conheci bem ele, um cara bom até. Mas ele prometeu dar carona para todo mundo. E caiu fora. Carona para as crianças que estavam lá. Aí aparece o Serginho no estacionamento do Morumbi. Ele tinha um Opala amarelo de capota preta. E viu aquele tumulto todo e foi perguntar o que é. Aí eu contei para ele que o Valdir Pérez tinha dado um cano. Ele já não ia com a cara do Valdir, falou assim: eu levo, sobe aí. E naquele dia, ele saiu do treino e veio jogar no Guarani da Saúde, perto de onde eu moro hoje em dia. E o trouxa aqui, que era o último a ser deixado em casa, ele me levou para o Guarani da Saúde. Eu só voltei para casa depois dele jogar bola, tomar cerveja. Mas é um cara fantástico. Eu chamo ele de Deus. Esse foi o relacionamento que eu tive com o meu primeiro ídolo do futebol, que foi o Serginho Chulapa. O Serginho tinha, assim, esses momentos terríveis, mas era um doce de pessoa. Quem conhece ele, sabe, quem sabe lidar com ele, que o Serginho não é um cara que você seja fácil de lidar. Ele é meio casca grossa, mas se você souber lidar, ele é quase um anjo. Chamar ele de bad boy, Vladimir Miranda, para os tempos que a gente conhece hoje em dia, é até absurdo, Vladimir. Sem dúvida, sem dúvida. O Serginho, ele quis bater no Valdir Pérez dentro do avião. Essa história está no livro aí. Ele quis bater dentro do avião, rapaz. E sabe por quê? Porque o Serginho ele tem uma personalidade bem, assim, não digo estranha, mas dá para você definir bem. O Serginho ele não gosta de ninguém que se aproxima do corpo diretivo, do treinador e, de uma certa forma, dá as costas para os jogadores. Ele achava que o Valdir Pérez fazia isso. Ele achava que o Edinho Nazaré fazia isso na Copa de 82. Todo jogador que ele via se encostando muito no técnico ou em dirigente, ele pegava bronca. Ele pegava bronca. Então, ele tinha bronca do Valdir Pérez por causa disso e também porque ele queria que o Toinho jogasse. Ele queria que o Valdir Pérez, de vez em quando, deixasse de jogar para dar chance para o Toinho, porque ele era muito amigo. Ele é amigo dos amigos. Ele é, até hoje, amigo dos amigos. É um cara muito Agora legal. veja você, né? Essa rebeldia contra o chefe tem tudo a ver psicologicamente, não sou Freud para falar isso, em relação ao pai, né? Que é o cara que mandava, ou seja, quem puxar o saco do cara está contra mim, né? Então é uma visão muito estreita, mas dá para compreender. Aquilo que você falou, Vladimir. Eu tinha um tio que ia lá em Piracicaba e todo ano ele falava assim: o ano que vem, quando eu vier, eu trago uma bola para você. Ele nunca levou. Eu nunca mais esqueci aquilo, é verdade. E outro dia aqui eu prometi um negócio para minha netinha, eu saí de casa e fui comprar e levar. A minha esposa falou assim: mas por quê? Eu falei: porque eu já passei por isso. Fica esperando, cara. E daí não seria tão grave, né? Do que ficar apanhando do pai de tudo quanto é tipo de. Mas, poxa, marca a gente, cara. Então, todos nós temos isso de experiência. Então, dá para entender o lado dele, né? E você vê 1000 histórias assim. Começa lá na infância, é a família, é um amigo, é uma traição muito grande que ele vê, uma coisa muito errada, e que ele vai, uma hora ele vai explodir em cima de alguém, e às vezes pela vida toda, né? Você sabe que o Serginho falou que no velório do pai dele, o Serginho falou e o Kojak também falou. Ninguém chorou. Ele falou: o dia que meu pai morreu,
ninguém chorou. Houve um silêncio, nós cuidamos de todos os trâmites ali para o enterro e tal, mas chorar, Vladimir, ninguém chorou. Ninguém chorou porque ficou muita mágoa. Ficou, até hoje, muita mágoa. Bom, é lógico que eu quero que vocês leiam um livro do Vladimir Miranda, admirável. Aqui, Do ó. Serginho o Chulapa, o Artilheiro Indomável, falando sobre o Serginho Chulapa, é a realização do meu sonho, que o Vladimir realizou. Mas tem algumas coisas. Nós estamos no ano de Copa do Mundo e eu sou obrigado a falar com você sobre o tema. Copa do Mundo de 1982. Foi o Serginho mais light que eu vi na vida. O que você pode falar sobre Copa do Mundo de 82, Serginho Chulapa, Vladimir? Tá, ele foi aquilo que você viu, porque o Giolite Coutinho, Tele Santana e outros integrantes da comissão técnica iam até o quarto dele e do Éder Aleixo, menos o Éder Aleixo, mais o Serginho, porque eles ficavam no mesmo quarto, e pediam, só faltavam se ajoelhar, pedir para o Serginho não fazer confusão. Não faça confusão, não manche a história do Brasil, não faça confusão, não discuta com o árbitro, não dê porrada. Então, ele falou que ele virou aquilo que, na Copa, ele passou a ser chamado de Madre Teresa de Calcutá. Né? Porque ele todo dia pediam, né, rogavam para ele não fazer confusão. E aí, tanto é que ele falou, você não lembra de uma cena, Brasil-Argentina, que o Passarela cai e ele vai lá levantar o Passarela? Ele falou assim, em outros tempos, eu levantaria ele pisando na cara dele. Na Copa eu levantei ele pela mão. Ele falou, aquilo não era eu. Aquilo não era eu. E não era mesmo. Não era Aliás, mesmo. ó, Quartarolo, você vai falar, desculpa interromper, Que é mas o isso? Serginho Chulapa era o cara da Copa de 78. Sim, É sim. que ele chutou bandeira. É. Vandevaldo Rangel. E aí, porque ó, os maiores ídolos do Brasil, além do Zico, mas tinha o Serginho e o Reinaldo, que eram os jogadores fantásticos. Mas ele perdeu a Copa de 78 por uma indisciplina e de 82 porque ele foi disciplinado. Então, só para concluir essa questão aí de 82, ele fala isso, que a Copa de 78, gramados ruins, né? Não sei se o Quartarolo fez a Copa, eu não fiz, mas como telespectador. Gramados ruins, jogo pesado, pancada. O time da Argentina é um time pesado, é um time que dá muita porrada. Era para ele. Falou assim, ele falou, aquela seria a minha Copa. E é verdade, é verdade. Seria a É Copa verdade dele. mesmo. Tanto é que o Chicão se consagrou num jogo só contra a Argentina e se impondo dessa forma, né? Batendo nos caras, arrumando, bateu no Luque, bateu em todo mundo. E o Chicão era um grande jogador, mas ele jogava duro demais também. E o Serginho era do time dele, inclusive. E isso não estou falando que o cara era um assassino, não é assim. Era a maneira de jogar. E tiraram toda a característica do Serginho na Copa de 82. Mas, meu caro Vladimir Miranda, a gente falou muito do Artilheiro Indomável, que é um livro maravilhoso. Se você ainda não leu, leia. Leia, muito bom. Tem muita gente por aí que diz que tem muita linha, muita letrinha junto, mas é bom, viu? Mexe com o cérebro, atrasa o Alzheimer, o Parkinson, ajuda pra caramba. É bom ler, é bom ler. Aliás, eu tinha um professor de história, o Vladimir, que ele falava assim para mim: eu vou dar aula aqui, mas eu vou dar um conselho para vocês, meus alunos. Leiam sempre, leiam os clássicos, leiam os livros ruins. Aí, professor, mas livro ruim é para você saber qual é ruim e qual é bom. Você tem que ler sempre. Então, eu realmente li e gosto demais de ler, sempre estou lendo. Não sei se entendo tudo, mas eu tento realmente me informar e gosto demais de ler. Né? Agora estou lendo um livro do Stephen King. O cara gosta de fazer ficção, não estou gostando muito, não, mas vou até o fim, para não perder o dinheiro. Né? Agora, o negócio é o seguinte: eu quero falar um pouquinho de você, Vladimir. Pouquinho, não muito, né? Que daria 2, 3 programas. Porque você é um cara que está na imprensa há muito tempo, conhece todos os caminhos da imprensa, é uma essência do jornalista, né? Porque você já foi produtor, já foi homem de rádio, já foi homem de texto, você é homem de jornal, o homem de redação, da retaguarda, esteve na vanguarda, enfim, esteve na linha de frente, como dizem por aí, né? A infantaria da imprensa é o repórter, né? Que vai tomar a primeira porrada lá. Né? Você fez muito isso. E eu queria saber, essa nova imprensa, eu não sei se é justo chamar de nova imprensa, né? Mas os novos tempos digitalizados, tão bonitos como esses aqui, né?
que a gente da nossa casa consegue fazer, aquela coisa toda, nos torna um pouquinho mais acomodados, às vezes, mas é uma coisa que a gente tem que usar também, todo mundo está usando. Você já se adaptou, está tentando se adaptar, porque eu, sinceramente, estou tentando ainda aprender algumas coisas, viu, Vladimir? Eu estou tentando, Catador, estou tentando. Hoje, para mim, foi uma vitória entrar aqui no Zoom e rapidamente o Fábio já me mandou o link, eu já consegui entrar aqui, foi uma vitória. Eu estava com o microfone desligado, aí ele falou que eu estava desligado, eu liguei e tal, mas eu estou tentando. Celular, faço quase tudo, muitas coisas eu peço para o meu filho, só que o meu filho, o seu também deve ser assim, ele vai lá e faz, mas se pedir para ele ensinar, ele não ensina. É como se ele fizesse tudo no automático. E faz rápido. Eles não passam, né, Vladimir? Não passam, não ensina. E se você pedir para ensinar, ele fica nervoso. Então, ele vai lá e faz. Agora, não, fica nervoso ou não? Ele fica nervoso e ainda fala assim, pô, mas é tão fácil. É tão fácil? Agora, o Quartarolo, o que me assusta um pouco hoje, olha, tem muitas vantagens em relação a nós, vamos admitir. Assim, a maioria deles, meu filho, por exemplo, não é jornalista, fez letras, mas sabe inglês, escreve, lê, tal. Eu já tenho ali algumas dificuldades. Essa molecada de hoje, você pode ver, todo mundo fala inglês, a maioria, pelo menos que estão aí no jornalismo. O que me assusta um pouco, e aí eu confesso para você, é o português, não é nem o inglês. Perderam a estima pelo português. Você pode ver, tem muita coisa errada, tem muito texto desconexo, usando palavras que não cabem ali naquele contexto. Isso aí você vê hoje, não só em sites, você vê em jornal e em televisão. Mas isso aí, eu acho, é um raciocínio que eu estou desenvolvendo agora. Eu acho que mandaram muita gente da retaguarda, que era um pouco mais veterana, pessoas mais veteranas, que mandaram embora. Então, os que estão entrando lá são pessoas novas que não têm esse apuro. Então, alguém para falar assim, repórter, olha, você falou isso, não está legal, sabe? Você errou aqui, você errou ali. Então, você vê muita coisa errada hoje, Patarô. Eu não sei se você pensa como eu. E não é legal, sabe? Não é legal porque você percebe que eles têm qualidade. Quem aprende inglês com a facilidade como eles aprendem, quem aprende mexer na tecnologia como eles aprendem, também deve ter facilidade para falar o português um pouquinho melhor. Mas eu acho que falta um pouco mais de alguém para chamar a atenção, entendeu? Falar, olha, você falou isso hoje, não é isso. Porque eles aprendem. Mas o que está faltando hoje é a retaguarda. Não sei se você acha, concorda comigo. Falta o exemplo lá de cima, porque a gente chegava, por exemplo, eu cheguei em São Paulo, eu fui trabalhar na Rádio Gazeta. Pedro Luiz, Roberto Petri, Zé Italiano, Sérgio Baclanos me deu uma aula um dia, ele perdeu tempo, um dia para me ensinar como falava o nome dos pilotos da Fórmula 1, que eu ia fazer um plantão. Então, eu lembro até hoje uma coisa que ele me falou, não é Pirroni, é Pirroni, sabe? E o cara se dedicava a isso, e você se ombreava com esses caras, e eles passavam as coisas para você. Isso. E você ia aprendendo e ia criando o seu estilo. Trabalhei com o Roberto Carmona, Roberto Silva, gente maravilhosa, o próprio Vanderlei Nogueira, gente que foi ensinando. Faustão, trabalhei com ele na Record, gente que tinha seu estilo, mas que tinha uma bagagem, trazia um cabedal, vamos dizer assim. E também a gente tentava se informar. O que eu penso é o seguinte, Vladimir, não sei se vocês concordam, o senhor eu tenho certeza, mas eu acho que a comunicação melhorou com a internet, mas piorou o comunicador. Eu não vou muito por esse lado, Cortarolo, porque eu acho o seguinte, mudou o foco. Hoje, as facilidades que a gente encontra na nossa vida, principalmente no que diz respeito à internet e tudo mais, que ele mudou o foco do jornalismo. Nós três somos na época em que credibilidade e qualidade era fundamental. Hoje, isso não tem tanta importância. O que tem importância é pressa e page view. Se o cara consegue... Número de cliques. Então, é o page view, número de cliques que dão na matéria. Eu tive do outro lado, né, como assessor e convivendo com alguns jornalistas mais novos. Hoje ninguém mais checa mais nada, ninguém mais vai buscar detalhe de informação. Parece uma corrida de Fórmula 1.
Ai, o fulano pisou na bola. Quem dá primeiro? Entendeu? Não vai olhar, não existe mais relação. Não. Infelizmente, mudou muito o jornalismo. Então, piorou o comunicador. Também, mas a facilidade atrapalhou mais ainda do que deveria ter ajudado. Eles têm mais formação do que a gente tinha, mas a gente tinha mais campo de trabalho e também tem que lutar muito para ocupar o espaço, porque tinha muita gente de qualidade. E Hoje, havia pessoas que não nos davam exemplo, né, Vladimir? Porque você ia captando coisas importantes. Você trabalhou em redação, cada baita jornalista escrevendo texto. Poxa, Alberto Helena, né? Assim, mesmo nas coberturas, você sabe, eu citei o Baclanos, o próprio como é que chamava ele lá, caramba? Roberto Avalone, que era um texto interrogação. maravilhoso. Escrevia Mas muito. o Roberto Avalone tinha um texto maravilhoso, cara. Escrevia Maravilhoso, muito. Então, esses caras, sabe? É que ele foi para a televisão, e não por ele, mas as pessoas começaram a dizer que ele era um cara folclórico. O Roberto Avalone nunca foi folclórico, ele tinha um texto muito legal. É que você vai para a televisão e de repente começa a fazer lá um tipo, assim e tal. Mas ele não era só aquilo. Ele não era só aquilo. Não, ele era do Jornal da Tarde, né, Vladimir? Lembra? Era. Vários prêmios. Ele criou um tipo na TV, eu respeito, né? E fez muito sucesso. Aliás, ele é muito reconhecido por muita gente como um cara de TV, quando, na verdade, a base dele é jornal, é texto, que é coisa. Era pauteiro, uma coisa ótimo pauteiro. Sim. E essas coisas a gente perdeu também pela modernidade. Mas eu não gosto de falar, viu, Vladimir, quando os caras falam assim, era melhor o rádio, a TV, o jornal da sua época, eu falo, não era melhor nem pior, era diferente. E era mesmo, né? E era mesmo. Não, mas olha, só para mais ou menos unir o que você disse e o que o senhor disse, hoje, pela pressa, não há cuidado com a informação, porque você tem que dar primeiro, e tem outra coisa, você coloca a matéria no site, daqui 5 minutos, se você quiser, você vai lá, ou atualiza, ou você tira e põe outra. Né? Então, não há cuidado e não há esmero com o português. Esse é um problema sério, mas não é só no Brasil, não, hein? Não é só no Brasil, não. Parece que isso aí é no mundo inteiro. No mundo inteiro. A linguagem internética, viu, Serotti? Isso, exatamente. Nós estamos falando aqui sobre os bastidores da imprensa. O Vladimir Miranda, um cara que conviveu com a gente tanto tempo, a gente vê cada coisa. E o Vladimir Miranda também esteve ligado ao sindicato dos jornalistas também, já sofreu por lá também. Muita coisa que acontece no jornalismo merece ser esclarecida. Um dia nós vamos fazer um vídeo só sobre isso, porque merece. Mas ele vai... Posso falar aqui que eu me arrependo dessa fase, não? Pode. Aqui você fala o que você quer. Eu achei que você ia falar, uma coisa nova, porque todo mundo acha que os jornalistas são unidos. São, sim. Eu me arrependo, primeiro porque eu não fui para lá porque eu quis. É uma história que envolve aí um diretor que trabalhou no Jornal da Tarde, trabalhou lá comigo também na Associação Comercial de São Paulo, mas eu não vou especificar, não. Enfim, eu entrei no Diário do Comércio, eu não vou falar o nome dele, entrei no Diário do Comércio e lá eu encontrei uma pessoa de quem eu era muito amiga. Ele era meu amigo, ele era minha fonte no São Paulo. Ele era minha fonte no São Paulo. Cheguei lá e percebi, fiquei sabendo que ele era diretor superintendente da Associação Comercial de São Paulo. E esse diretor que me levou do Jornal da Tarde para o Diário do Comércio, falou assim, você é amigo dele? Ele é a minha fonte de São Paulo. Aquilo foi o que bastou no dia seguinte ele falar para mim que eu não ia mais trabalhar no Diário do Comércio, que eu podia ir para o sindicato de jornalistas. Eu era diretor do sindicato, mas queria trabalhar. Eu não queria ficar no sindicato. Eu queria continuar trabalhando. Falou, não, a partir de amanhã você está liberado para ir para o sindicato. Porque ele descobriu que eu era amigo do diretor. Só isso. Coisa de jornalista. Coisa de jornalista é a CESP, por exemplo, resolveu colocar eu de diretor da CESP. O diretor, só para terminar,
O diretor da Associação Comercial de São Paulo é uma figura que, infelizmente, já faleceu, que gostava muito dele, o senhor Márcio Aurélio. Então, só para contar essa Foi historinha meu aí. amigo também, gente boa demais. Me enfiaram eu de diretor na CESP. Aí eu estou chegando no prédio da CESP, que era no prédio da Jovem Pan, está chegando o Vladimir Miranda. Aí nós dois fomos olhar o que nós era. Lembra disso? Eu lembro disso. E nós dois era a mesma coisa. Aí, era relações públicas. Não. O pior é que eu nunca tive, né? O temperamento de relações públicas, nem você. Eu olhei para você e falei, você, relações públicas? Você falou assim, você? São coisas que acontecem. Mas a gente vai É falar o do outro. É o Nobel da Paz para o Serginho Chulapa. Mesma coisa. Nós vamos falar do outro livro também, que é O Esconderijo do Futebol, que o Vladimir vai mostrar já já. Mas eu ainda vou voltar no admirável Serginho Chulapa. Porque no livro tem uma história de que ele é palmeirense que eu não consigo engolir. É da Casa Verde. Como pode, Vladimir? Não, é o seguinte, ele desmente até hoje, porque, primeiro, que ele tem uma ligação profunda com o Santos, né? Ele é funcionário do Santos. Hoje ele faz parte daquele grupo lá, Ídolos do Santos, Ídolos Eternos, né? Lima, Mengalvio, senhor Pepe, Dorval já faleceu, o Manuel Maria, o Pelé acho que não, né? Mas, enfim, o Serginho hoje é do Ídolos Eternos. O que é que acontece? Ele gostava muito do César Maluco. Então, ele ia ver jogo do Palmeiras, antes dele se tornar profissional, por causa do César Maluco. Então, ele, em algum momento no livro, falou que tinha virado palmeirense por causa do César Maluco. Só que ele não vai falar isso para ele, que ele desmente. Mas ele falou para mim, falou que era palmeirense por causa do César Maluco. Só que hoje ele fala que é santista, São Paulino, meia, enfim. Mas ele falou para mim que era palmeirense por causa do César Maluco. Tá vendo? Tá vendo que o maluco faz? E não vai ser eu que vou chegar para ele e vou provar isso para ele. Eu não vou melhor não. Eu vou falar assim, Serginho, eu escrevi errado, desculpa. O César Maluco jamais existiu. Era um César calmo. É a influência de um maluco, qual que dá? Tá vendo? O César Maluco não fazia gols e não subia no alambrado do Pacaembu, lembra disso? Então, ele ia lá, ficava no alambrado só para ver o César Maluco subir no alambrado e fazer festa com a torcida. Era isso. Você sabe que o César Maluco foi dar uma entrevista uma vez lá com o Milton Neves na Jovem Pan, e na hora de entrar no ar, pouco antes, ele falou para o produtor, né? Para o Vladimir Miranda, da época, para o coordenador, falou assim: gente, esse negócio de César Maluco está pegando mal, porque eu quero ser treinador de futebol, todo mundo acha que eu sou maluco mesmo. Poxa, isso é da época que eu jogava bola, era uma festa que a gente fazia. Só me chama de César Augusto, da Silva Lemos, tudo bem, mas César Maluco não dá mais. Poxa, me ajuda aí. Aí falamos, né? Só quer ser chamado de César. Aí, no meio da entrevista, o Milton fala assim: ô César, sabe quem quer falar com você? Olha aí, entrou o netinho dele no ar. Foi muito legal. Daí o netinho falou: oi, vovô César Maluco. Falou: não vai ter jeito mesmo, vai ficar assim. Ai, meu Deus. Não tem como, né? Muito legal, né? Histórias do futebol. O César também era meio Serginho, né? Tá certo. Realmente era um. E também com histórias de família, viu? Também o reflexo está no campo. Lembra que ele agrediu o árbitro, ficou 6 meses fora do futebol, quase não foi para a Copa em 74, né? Mas tem muita coisa a ver, né? Aquilo que a gente falou, né? Que vale um simpósio, mas se as coisas continuam acontecendo, o reflexo fica para a vida toda. Para vocês verem, os nossos ídolos, na nossa época que a gente convia mais com futebol, eram esses: César Maluco, Serginho Chulapa, Reinaldo, Dadá Maravilha. Hoje... Quem? Raimundo Donato. Raimundo Donato. Hoje o cara que vai para a seleção, todo mundo festeja, é o Pedro, não tem história nenhuma. Ele não bateu em árbitro, não chutou bandeirinha, não comemorou derrubando o guarda-chuva do árbitro. Não foi nada, Vladimir, assim não dá. Você não conhece hoje a personalidade do jogador, muito pouco, né? O Neymar, quando ele fala, ele repete o que o pai manda ele falar, né? Os outros só falam o que os assessores de imprensa mandam que eles falem. Então, você não conhece a personalidade hoje. Não, a entrevista do Neymar, você tem que pegar a entrevista toda e ir juntando, né? Para dar 1 minuto. Porque senão não passa de 15 segundos a resposta, né?
E um cara que tem o nome que ele tem, devia, sei lá, tinha que ter um media training, alguém para ensinar ele a se comunicar melhor. Parece até que melhorou um pouquinho, mas essa falta de ídolo, essa distância que existe hoje do jogador, do torcedor, é muito complicado. Agora, não vamos voltar porque vão chamar a gente de saudosista, e saudosismo existe mesmo. É que era uma outra época, né, Vladimir? A gente ia ver treino do lado do gramado. Eu falei isso outro dia não, um tempo, numa palestra para estudante, teve gente que achou que eu era mentiroso, né? Que a gente via treino do lado do gramado, suponhamos assim, está treinando o Seródio e o Vladimir e eu estou do lado do gramado. Eu falo assim, ô Vladimir, depois do treino você fala comigo? Ah, legal, legal. E continuava o treino. E você contar isso hoje, o cara fala que você é louco, que é mentira. E não faz tanto tempo assim. Isso foi 80, parte de 90. E hoje você fica numa sala enjaulado, não pode sair, né? Tem aquele corredorzinho que eles fazem. Quem quer, o assessor de imprensa é que escolhe quem fala, né? E normalmente não é o cara que você quer ouvir. Às vezes não. Às vezes não, mas tudo bem, Seroli, mas você sabe Eu como é tive que do outro funciona. lado. A coisa também não é Eu sei, assim. mas eu estou falando de uma outra época, Seroli, que não tinha nem assessor. Então você falava com Sim. quem quisesse, ou pelo menos. E quando o cara falava assim, deve ter acontecido com o Vladimir, com você, o cara falava assim: poxa, cara, hoje me deixa fora que eu não quero falar. Pô, o cara era tão legal que falava com você todo dia, você, pô, deixa para lá, amanhã a gente se fala. Era diferente. Hoje não, hoje é um distanciamento que você não sabe nada do cara, né? O Roberto Carlos um dia sentou do meu lado e falou que a primeira mulher queria voltar para Araras, que não ia conseguir jogar no Palmeiras. Jamais hoje aconteceria isso, né, Vladimir? Então, o Fábio Seródio deve se lembrar, e você também, nós vimos como tudo começou, essa divisão entre jogadores e repórteres, começou mais ou menos 95, 96, por ali. Eu estava no Parque São Jorge, acho que o Fábio também estava como repórter lá da Jovem Pan, e o Leandro Quesada. Quando nós vimos, de uma hora para outra, colocarem aquelas grades impedindo a entrada, dividindo, né, ali a margem do campo, como o espaço que você deveria ficar a partir daquele dia. Aquele dia, eu me lembro que eu cheguei no Leandro Quesada e falei, Quesada, acabou. Porque de agora em diante, eles só vão deixar a gente falar com quem eles quiserem. Inclusive, nós fomos conversar na época que o diretor de imprensa do Corinthians era um tal de Mauro Lopes, se não me engano, se não estou errando o nome dele, era Mauro Lopes, que tinha como funcionário o Luciano, tá? Aí depois Na o Luciano... entrou o Excel lá. Excel. Aí depois o Luciano abriu uma empresa sozinho, não foi isso? Foi ele e o Jefferson. Isso, ele e o Jefferson. Então, e ali começou tudo. A partir daquele dia, a gente já não podia falar, gritar, olha, eu quero falar com você e tal. Acabou. A partir daquele dia, foi em 96, 97, por aí. Realmente foi um desastre, mas vou falar um negócio para vocês. Tem cara que é melhor que não fale, que nem o Neymar, por exemplo, pelo que a gente sabe que ele pensa, é melhor que fique quieto. Verdade. Por falar em... Mostra outro livro aí, Esconderijos do Futebol, Vladimir, por favor. Vai mais para isso, Esconderijos do Futebol. Esse é o segundo livro do nosso escritor e jornalista Vladimir Miranda. Vladimir, esse livro trata do quê? Esse livro aqui, ó, ele trata de quase muita coisa que nós estamos falando aqui. Tem histórias minhas com o Edmundo, que um dia ele quis me bater lá no vestiário do Canindé, no jogo Palmeiras e Portuguesa, um dia antes. Eu fui fazer o treino do Palmeiras, né? E o CT do Palmeiras estava sendo construído naquela época. E tinha muita areia lá, os jogadores entravam, aceleravam um pouquinho mais o carro, subia areia e tal. Aí acabou o treino, e dia de sábado, o Palmeiras, assim como o São Paulo que tinha essa filosofia de trabalho, abria para os torcedores e conselheiros entrarem. Lembra disso lá no São Paulo? Lembro. O Palmeiras começou a fazer isso lá no CT, lá na academia de futebol, que não era o que é hoje, né? Estava em construção. Só para resumir. Aí, no final do treino, eu fui lá para o estacionamento e fiquei olhando. O Edmundo chegou, entrou no carro dele e vieram 50 torcedores pedir autógrafo para ele. Naquela época não era selfie, né? Era autógrafo mesmo. Aí começaram a pedir e tal. Aí eu percebi que ele estava ficando irritado. Falei, Edmundo, só tinha eu de repórter. O Diário Popular... coisa aqui. O Diário Popular não mandava, só o Diário mandava repórter, os outros jornais não mandavam de sábado, né? Aí eu estava ali e tal,
E aí ele começou a se irritar, aí ele entrou no carro, acelerava, ninguém saía da frente dele, um monte de criança, mulheres, homens, idosos e tal, não querendo que ele saísse. Uma hora ele falou, não, eu vou sair. E acelerou o carro e saiu, só via torcedores abrir alas, assim, né, para ele passar. E levantou a poeira. Não tive dúvida. Cheguei no jornal, escrevi a matéria, contei o que tinha acontecido, que ele quase que atropelou torcedores e tal, e a manchete da matéria foi: animal maltrata torcedores. Meu Deus! Que a manchete não era sua, né? Não, a manchete não era, mas dizia exatamente o que tinha acontecido. Sim, Aí, então, mas quem fez a manchete pisou não, mais um pouco ainda, né? não, quem fez a manchete foi o Paulo César Corrêa. Aí, no dia seguinte, eu fui fazer o jogo. Era Palmeiras e Portuguesa no Canindé. E naquela época você entrava no vestiário. Eu entrei, sentei e estava conversando com o Amaral. Quando eu estava conversando com o Amaral, o Edmundo chegou com a toalha enrolada no corpo. O que foi que você escreveu lá? Eu pensei assim, não, deixa eu levantar, porque se eu levantar eu vou apanhar em pé, pelo menos, né? Cara, mas eu não levantei para reagir nada. Eu não ia reagir. Porque eu nunca fui de reagir, cara. Eu não reagi. Se ele me desse um burro ali, alguma coisa, eu ia ficar quieto, porque se você reage, você apanha do resto dos jogadores também. Você sabe disso. Se você reagisse, você apanhava de segurança, jogadores, apanhava todo mundo. Aí, quando eu levantei, ele saiu de perto, cara. Ele saiu. Eu falei, caramba, o que aconteceu? Será que eu sou tão forte assim? Ele saiu de perto. Aí eu cheguei no jornal, escrevi e tal, e escrevi isso, que eu não entendi por que ele saiu. Eu só levantei para apanhar em pé, eu não ia reagir a um soco que ele me desse, a um pontapé e tal. E essa é uma das histórias que está no livro. Pô, que legal, por isso eu comprar esse livro. Como é que a gente faz para comprar esses livros aí, Não, Vladimir? a gente se encontra, eu te levo. Não, mas eu quero que você fale para o público, afinal. Tá. Esse livro ainda tem na livraria Martins Fontes. Você compra pela internet também, não compra? Compra. Dá para comprar pela internet, dá para comprar. Hoje em dia é uma beleza, né? Você entra lá, põe o cartãozinho, para 2 dias tá na sua porta. Tá bom. Na livraria Saraiva tem, tá, mas que eu tenho certeza mesmo é na Martins Fontes. Ali na Vila Paulista tem, com certeza. E tem outras histórias. Tem histórias do Túlio no Corinthians, que foi boicotado pelo Marcelinho Carioca, o Mirandinha reclamando da época que ele jogava no Corinthians, e ele falava que o Ribelino dava lançamento com efeito, que era para prejudicá-lo. A bola batia no gramado e ia para o outro lado. A torcida achava que ele que não sabia dominar, quando, na verdade, era o Ribelino que batia com efeito. Então, tem a história que o dia que do Zete, que ele tentou acordo comigo lá no São Paulo, para não criticar o São Paulo, enfim, Marcelinho Carioca com busca e apreensão, ele foi pego na Radial Leste e eu estava atrás dele, eu estava acompanhando ele de carro. Ele foi parado pela polícia e a polícia descobriu que o carro dele estava com vestimento, estava com documentos vencidos, tinha multas que ele não havia pago, ele foi preso. E eu acompanhei ele até a delegacia. Que beleza, hein? Esse é o Vladimir Miranda. Ô, Vladimir, a gente já está indo para o final do programa, né? Mas você merece muito mais do que o programa, porque você tem história para caramba. Está chegando aí a Copa do Mundo, né? Tá em desenvolvimento, aquela coisa toda. Você acredita no Brasil ou acha que os caras estão falando lá de fora que somos favorito, estão querendo pregar uma peça para a gente acreditar demais? Eu acho que o Patarol, assim como você sabe, todos nós sabemos, o Brasil sempre chega na Copa, ele é um dos favoritos. Sim. Agora, já começou no oba-oba, que não é muito legal. A pachecada, né? Aliás, um dia desse, o Márcio Trevisan escreveu aí no nosso Futebol em Rede, a chamada pachecada, né? O Pacheco, que foi criado lá na Copa de 82. Eu acho que estão jogando muito confete. A nossa mídia, você sabe que nós somos da mídia, né? Às vezes precisa disso, porque se vende muito patrocínio, muitos anúncios e tal. Eu não sei isso, aí esse assunto não... Precisa de muito oba-oba tal, para trazer mais patrocinadores. Eu acho que é um dos favoritos. Mas, por exemplo, vou dar só um exemplo, o Rafinha. Rafinha fez um grande jogo, se não me engano, contra o Chile, foi isso? Jogou muita bola.
Sim. Mas ainda não deu para provar. O Vini Júnior não joga na seleção brasileira o que ele joga no Real Madrid. Até porque na seleção brasileira o Tite não dá o espaço que ele tem no Real Madrid. O Rodrigo não joga na seleção o que ele joga no Real. Então, eu acho que muitos jogadores ainda vão ter que provar. E o Neymar, ele continua com aquela velha mania de levar a bola para o meio-campo e ficar driblando desnecessariamente no meio-campo. Ele tem que driblar na área do adversário. Sim. E às vezes ele quer chamar para ele uma responsabilidade que nem sempre ele tem. Ele reage muito mal às pancadas, ele leva muito cartão, então é um perigo. Neymar é um perigo, não pelo futebol que joga, mas pelo temperamento dele. Então, acho que nós devemos ir com calma. É um dos favoritos, mas não é o favorito. Pelo menos eu acho. Concordo. Concordo. A mania do Neymar não é só essa, ele gosta também de cair. O cara que cai, meu Deus do céu. O Jorge Jesus, outro dia, deu um bico na Turquia, deu um bico num jogador que caiu no chão. Eu fiquei imaginando, já pensou? Copa do Mundo, Jorge Jesus e cai o Neymar. Quem vai, cai. Ele adora uma queda. Bom, seja o que Deus quiser com a seleção na Copa do Mundo. Vladimir, as histórias são ótimas, mas eu vou contar um negócio para você que me dói no coração. Não é inveja, não, é orgulho. Você é um cara que conseguiu escrever o livro sobre o Serginho Chulapa, que foi o meu ídolo no futebol. Só por causa disso, você, na minha estante, já vai ocupar um local privilegiado. Não basta ser meu amigo, ainda escreveu o livro do Serginho Chulapa. O cara é bom, pô. Deixa eu falar. Obrigado, Fábio. Esse livro do Serginho, muita gente já falou isso comigo. Pega o livro assim e fala, pô, amor, o Serginho tem muito mais história. Eu tive que resumir, gente, porque eu não aguentava mais o Serginho Chulapa. Eu não aguentava, eu marcava com ele, não ia, entendeu? Um dia desse, só para terminar, encontrei com o Serginho Chulapa lá na torcida jovem do Santos, que ele foi homenageado lá, eu fui lá. E ele estava com uma nova mulher, ele mudou de mulher de novo. O cara está com mais de 60 anos, ele mudou, ele veio e apresentou a moça nova, inclusive, falou assim, essa é a... Falou o nome dela lá. Eu queria que você fizesse um novo capítulo para incluir, porque ela está com ciúmes das outras mulheres. Eu falei assim, Serginho, tudo bem, mas a cada vez que você trocar de mulher, eu for incluir um novo capítulo, a gente não vai terminar nunca. Acaba nunca o livro. Aí você vai mudar de nome o livro. O Amável Artilheiro Indomável. Que o homem ama. Não, ele separou da Fátima, rapaz, e a Fátima foi uma mulher que deu muita força para o Serginho, mas deu muita força. Quando ele falou para mim que tinha separado da Fátima, eu pensei assim, meu Deus, você perdeu de novo o seu porto seguro. Não, pensei só, vou falar isso para ele. Mas, enfim, é assim, ele trocou de novo, está com uma nova mulher, nova, claro, nova mulher e mulher nova, e queria que eu escrevesse um novo capítulo. Eu falei, não, agora não. Ele não sabe disso, mas ele estava com uma nova mulher e ele resolveu, num prédio em Santos, e ele estacionava o carro dele no estacionamento do prédio. E o síndico era um parente meu. Aí o síndico foi tirar satisfação com o Serginho. Esse meu parente é parente da minha esposa. Pra você ter uma ideia, ele mede 1,40 m, o Serginho 1,89 m. O cara não teve coragem de falar com o Serginho. Falou, eu vou ligar para o Fábio Seródio para falar para ele falar para o Serginho estacionar o carro. Cara, foi risível a situação. Até porque o Serginho é muito boa gente. Se o cara falasse alguma coisa, era capaz do Serginho arrumar um jeito de enfiar o carro lá de outra forma. Mas foi risível, para vocês verem que o Serginho assusta. Mas ele não é o monstro. Perto de uns bad boys de hoje em dia, o Serginho é quase coroinha, viu, Quartarolo? É verdade. É um grande cara, né? E com histórias, né? É um personagem fantástico do futebol, jogador importantíssimo, que merecia realmente ter ido para a Copa de 78, mas fez besteira. Aí o Papa veio ao Brasil, ele foi absolvido, aí voltou a jogar para o São Paulo, foi campeoníssimo, e foi meio realmente, vamos dizer assim, ele foi meio encurtado na Copa de
cerceado na Copa de 82 pelo Tele, achei até errado, mas mesmo assim ele fez 2 gols, jogou algumas boas partidas, que ele era bom jogador, não era só um peladeiro que jogava dentro da área, não. O Serginho era bom jogador. Tanto é que o Tele que o lançou como ponta esquerda em 73. Isso que ele me falou. Falou, ele era chamado de esquerdinha. Isso. Esquerdinha, Porque teve um jogo, um grande tempo depois, que o Tele veio com o Atlético Mineiro jogar no Morumbi, e eu estava fazendo esse jogo na Jovem Pan. E o Serginho saiu lá do outro lado do gramado e foi lá dar um abraço e um beijo na cabeça do Tele, né? E eu fiquei olhando, porque a gente, como repórter, né, Vladimir, você fica procurando coisa que, né, umas coisinhas assim para explorar, para ter uma manchete diferente às vezes, né? Aquela época, né? E eu no campo, aí depois eu fui perguntar para o Serginho no ar. Falei, Serginho, você foi lá abraçar? Falou assim, ó, ninguém sabe, mas quem me botou para jogar foi o seu Tele. Ele me botou na ponta esquerda. Então, em 73, aqueles 3 meses do Tele, ele botou o Serginho para jogar. Ele viu no Serginho de qualidade. O primeiro gol dele no profissional foi um gol de falta sob a gestão do Tele contra o Corinthians. E do lado dele só tinha o Pedro Rocha. Imagina, ele, aquele moleque que ainda era chamado de esquerdinha, foi lá, pegou a bola e bateu a falta. Eu falei, pô, mas o Pedro Rocha deixou você? Ele falou, não, eu pedi com jeitinho. Mas ele pediu, falou para você, Pedro Rocha, o gringo é o seguinte, tá vendo eu? Agora sou eu. Sou eu, ok? Depois você discute. Você sabe que teve uma vez, uma palestra para falar do livro lá na Salai, e eu fui e o Serginho foi, só resumidamente. E eu fui e ele foi, biografar. Aí perguntaram para mim assim, escuta, Vladimir, o seu livro é uma biografia autorizada, mas e se o Serginho não autorizasse? Você faria do mesmo jeito? Eu falei, eu faria. Rapaz, eu olhei para o lado, o Serginho fez uma cara feia, eu falei, nossa. Assim que terminou a palestra lá, a conferência, eu falei, Serginho, eu falei que fazia, mas eu não ia fazer não, tá? Eu falei brincando. Você pode mais brincar? Você pode mais brincar? Estou brincando só, Serginho. Ele fez uma cara feia, cara. Fez uma cara feia. Gente, vamos dar um abraço ao Vladimir Miranda, meu caro Fábio Cerotti. Fiquei muito feliz de te ver bem. Vamos quebrar o programa, que vai passar da hora aqui. Ah, não, mas vamos dar um abraço dele. Ele merece. Vladimir, obrigado pela sua participação, por estar conosco. Tomara que venha aí uma nova empreitada para todos nós, aí com a Copa do Mundo. A gente está agilizando muita coisa e, se Deus quiser, o ano que vem será muito melhor. Meu caro jornalista indomável, Vladimir Miranda, um abraço, obrigado, um beijo para você. Obrigado, Quatador. Eu queria dizer para você agora aqui, pessoalmente, que eu sempre admirei a maneira como você pergunta, continua perguntando até hoje, e depois que, hoje em dia, acho que você é mais comentarista do que... Sou. Também admiro os seus comentários. Não estou jogando confete aqui, é verdade. Obrigado. Eu vou ficar com ciúme. Era um repórter. E o Fábio Cerotti da mesma forma. Eu ligava lá no Jovem Pan para saber sobre o Corinthians, quando eu cobri o Corinthians. Por que eu não ligava nas outras emissoras? Eu ligava na Jovem Pan, porque você era um repórter que você vivia o dia a dia do Corinthians. Era isso. Vivia mesmo. Chegava lá de manhã e saía à noite. Eu sei disso. Tanto é que depois você foi ser assessor de imprensa. Aí é um azar da vida, cara. Eu nunca mais faria isso. Mas você conhecia tanto o Corinthians que eles colocaram no cargo alguém que vivia o Corinthians. E era você. Tá bom? Gente, Futebol em Rede Entrevista, infelizmente chegando ao final. Um abraço, Fábio Cerotti. Vladimir Miranda, de coração, um abraço para você. Um abraço. Que sejamos muito felizes dessa parceria. Você que a gente conhece há tanto tempo. Um dos mais nobres jornalistas que eu conheço, um jornalista firme, sério, honesto, idôneo, e que tem muita história para contar. E você que gosta de ler, vai lá, procura na internet. 2 livros fantásticos já indicados aqui, que realmente são coisas valiosas e vai realmente para a sua biblioteca só para agrupar ainda mais cultura esportiva. Aliás, falta literatura esportiva nesse país, hein, gente? Um abraço, até a próxima com o Futebol em Rede Entrevista. Tchau, Vladimir. Valeu. Obrigado por essa hora que vocês me proporcionaram. Obrigado. Nós que agradecemos.